Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração. E dando um bocadinho de continuação daquilo que foi pregado pelo presbítero Alcides no domingo passado. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a justiça de Deus desenvolve um caráter de excelência em cada um de nós. Amém? Eu vou pedir para que possam abrir as suas Bíblias em Filipenses 2, de 5 a 8. Quem já conseguiu abrir, diz amém. Quem não conseguiu, diz misericórdia. Ó, já ouvi um amém. Amém. Então, a palavra do Senhor diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, Senhor. Coloque diante de Ti, Pai, essa pregação, coloque diante de Ti a vida de cada um de nós que estamos aqui. Que Tu possas, Senhor, estar neste altar, ministrando os corações de cada irmão meu, Senhor. E que tudo aquilo que Tu ministraste ao meu coração ao entregar-me esta palavra, Tu possas trazer hoje também a vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pela abertura de mente, Senhor, para que nós possamos ter as nossas mentes, Senhor, livre, Senhor, de todo empecilho, livre de toda distração. Que nós possamos ter os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. E que possamos ser guiados por Ti, Senhor, neste culto, meu Deus, durante esse ministério de palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria perguntar aqui para vocês. Podem dizer assim uma palavra que para vocês defina. O que é caráter? Bom comportamento. Mais alguma? Caráter é só bom comportamento? Não? Mais alguma palavra? Pronto, a gente tem então, isso mais ou menos poderia ser, né? Índole, integridade, uma pessoa verdadeira, humildade. Tudo isso basicamente define uma pessoa com bom caráter, certo? Honestidade, né? Segundo o dicionário, o caráter de uma pessoa é um conjunto de valores, princípios e atitudes que definem a sua maneira de agir e interagir com os outros. O caráter de um ser humano, segundo o dicionário, é construído ao longo do tempo por meio das experiências, educação e escolhas individuais. E é um dos aspectos mais importantes da personalidade e influencia diretamente a confiança e a reputação de alguém na sociedade. Desde sempre a gente vê o caráter como a palavra, a honra de uma pessoa, principalmente, né? Desde antigamente, a honra de um homem era definida pelo seu caráter. Não, aquele é um pai de família, aquele homem, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele tem um bom caráter. E então, muitas pessoas levavam, né, a integridade, a índole, a reputação como algo super valioso, porque aquilo é o que definia ela perante a sociedade. E a Bíblia também fala sobre o caráter. No Antigo Testamento, haviam várias... quando eu fui pesquisar, né, sobre o caráter na Bíblia, mesmo no original, no Antigo Testamento haviam várias palavras hebraicas que remetiam o caráter a ter... que remetiam a ter um bom caráter, e os significados delas resumiam-se a integridade, pureza, sinceridade, índole, o caráter interior, retidão, honestidade e justiça. Já no Novo Testamento, algumas palavras gregas
que refletem o caráter também é a santidade, a virtude moral e a excelência de caráter. Então, aqui a gente não fala só daquelas coisas que eu citei há pouco, né, que diz no dicionário, mas aqui a gente fala também do caráter como santidade, como retidão, como excelência de caráter. Não é só um bom caráter, é uma excelência de caráter. E quem, nada mais, nada menos, foi o nosso maior exemplo de bom caráter, né, na Bíblia, na humanidade? Foi Cristo. E quando a gente se baseia nele, que foi o nosso maior e melhor exemplo de excelência de caráter, a palavra que descreve o caráter dele é dikaiosine. Eu posso não estar falando certinho, tá? Mas, basicamente, em grego, agora literalmente eu estou tentando falar grego, né? Mas pronto, dikaiosine. Essa palavra significa justiça, retidão, santidade e integridade moral. É um conjunto de várias características fortíssimas. Quando a gente fala de justiça, justiça é algo forte, retidão é algo forte, santidade, integridade moral, ou seja, é todo, a moralidade dele é um todo, é íntegro. E o próprio Jesus nos convida a buscar a dikaiosine. Em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, dikaiosine, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí quando a gente explora mais, né, eu já vou falar um pouco mais sobre esse versículo daqui a pouco. Mas só para mostrar aqui, né, Jesus já viver isso. Quando a gente explora um pouco mais essa palavra, num sentido restrito, justiça pode ser a lei, né? Justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido, né? Ser justo, entregar por partes iguais ou entregar a quem faz mais, né? Depois a gente tem também a doutrina, que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Justiça também significa isso. E num sentido mais amplo, dikaiosine é o estado daquele que é como deve ser, ou um estado de condição aceitável para Deus. Então quando a gente vê, né, isso, é um estado daquele que é como deve ser. Mas como que deveríamos ser? Né? É algo simples assim? Pronto, é ser o que deve ser. Eu sou justo porque eu sou como devo ser. Ou a gente também pode perguntar aqui, qual seria o estado de condição aceitável a Deus? Qualquer estado é aceitável a Deus? Sim ou não? Qualquer estado é aceitável a Deus? Em 1 João 2,29, diz: se sabemos que ele é justo, dikaios, sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E em 2 Coríntios 5,21 diz: Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, dikaiosine, de Deus. Então agora eu vou fazer aqui algumas perguntas. Não precisam responder em voz alta, tá? Mas eu quero que vocês reflitam nisso. Essas duas primeiras perguntas, vocês podem responder sim. Você nasceu em Jesus? Não, você nasceu em Jesus no sentido de é um novo homem. Aceitou Jesus, é um novo homem. Amém? E você tem a consciência que Jesus morreu por você? Se você já aceitou ele, você tem essa consciência, né? Ou deveria ter, pelo menos. Se respondeu que sim, agora eu vou fazer uma pergunta que vocês não precisam me responder em voz alta. Você tem praticado justiça? Mas Letícia, o que é ser justo? Né? O que é praticar a justiça perante a palavra? Na Bíblia, ser justo significa
viver em conformidade com a vontade de Deus, seguir os seus mandamentos e praticar a retidão em todas as áreas da vida. A justiça bíblica envolve integridade, misericórdia, fé e retidão. Repitam comigo: integridade, misericórdia, fé e retidão. Ou seja, a justiça, segundo a Bíblia, ela não anda sozinha. A justiça é um conjunto de coisas. E, sinceramente, para hoje, para essa pregação, eu tinha pensado que eu iria falar sobre o caráter de Jesus, né? Eu imaginei que eu iria falar sobre várias características individuais, né? Jesus é um bom pastor, Jesus foi servo, Jesus era santo. Mas, não sei, quando eu comecei a estudar, Deus foi me levando muito para isso, para o significado de justiça. Jesus como justo. E então, eu também pensei, talvez fosse pregar sobre Jesus no monte, sobre as bem-aventuranças, quando ele fala, né, bem-aventurados são os mansos. E aí, se a gente for olhar também para o monte, quando Jesus está pregando sobre isso, a gente vê várias características que a gente tem que viver no nosso dia a dia. Eu depois aconselho até a vocês lerem sobre o sermão que Jesus deu no monte, sobre os bem-aventurados. Mas enfim, Deus me levou a explorar um pouquinho mais sobre a justiça de Deus e como essa justiça, ela desenvolveu todo o caráter de Cristo e, consequentemente, desenvolverá o nosso. Que a justiça de Deus, ela é tão grande, tão complexa e tão completa, e não foi à toa que Jesus nos justificou ao morrer na cruz em nosso lugar. Assim como eu falei há pouco no versículo anterior, Cristo, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então foi através do sacrifício dele que a gente conseguiu descobrir que a gente tem hoje a justiça de Deus, que nós podemos nos tornarmos justos. Porque antes de Jesus morrer por nós carregávamos muito pecado, né? Toda a humanidade muito pecado, não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. A partir do sacrifício de Jesus, nós já podemos ter esse encontro verdadeiro com Deus e já podemos buscar o arrependimento. Podemos viver uma vida de justiça, já podemos viver uma vida de retidão. E quando nós buscamos ser justos, percebemos os ensinamentos e orientações que Deus nos deixa na sua palavra para viver de acordo com a vontade dele, do jeito que deveria ser e estando nas condições aceitáveis para ele. Então ele diz para nós buscarmos primeiro o reino dele e a sua justiça. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Agora sim eu vou falar sobre esse versículo. Quais são as outras coisas que a justiça reflete nas nossas vidas? Em Salmo 11:7, eu vou pedir para vocês abrirem agora. Salmos 11:7. Então diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Então a gente vê aqui que a justiça ela vem de Deus. Deus é a fonte de toda a justiça. E ele espera que o seu povo reflita esse caráter, podendo ter intimidade com ele. Por que aqui a gente vê que ele é justo, ama a justiça, mas ele não fala que e vos farei justos, ou e os justos verão a minha face, justos como eu sou justo? Por que aqui diz
os retos. Porque, assim como eu falei antes, a justiça ela é complementada por outras características, e uma delas é a retidão. A realidade é que elas devem andar sempre juntas, assim como eu descrevi há pouco. Por quê? A justiça é quando nós pegamos algo que está fora do lugar, e aí a gente vai e coloca no lugar certo. A gente vai e coloca no lugar. Ou seja, está no estado como deveria ser. Está no estado como é, como deve ser. Ok? Aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo dos fariseus. Os fariseus conheciam as regras, conheciam as leis, praticavam as leis, tinham todo o conhecimento. Então, eles eram como deveria ser. Basicamente, perante toda a sociedade, perante, né, as pessoas, eles estavam cumprindo as coisas, estavam se comportando como deve ser. Só que aí, a diferença de justiça e retidão é que a retidão é quando nós colocamos algo no lugar, porém alinhado com a vontade de Deus. Então, aqui a gente entende o quê? Os fariseus, eles foram chamados à atenção, né? Raça de víboras. Jesus critica os fariseus por eles ligarem apenas para as leis e não serem guiados por Deus, não se deixarem, não terem discernimento muitas vezes. O próprio Jesus esteve na frente deles, o próprio Messias, o próprio Mestre, e eles não conseguiam reconhecer muitas vezes Jesus como Filho de Deus. Muitos deles não conseguiam reconhecer Jesus como Mestre deles, né? Então aí a gente vê que eles não eram guiados por Deus, eles simplesmente cumpriam aquilo que estava escrito e pronto, não queriam saber de mais nada. Então, que nós possamos buscar isso nas nossas vidas, a gente possa ser justo, ou seja, buscar as coisas, colocar no lugar, mas que a gente possa fazer alinhado com Deus, alinhado com a vontade dele. Porque Deus, ele não quer só um bom comportamento. Deus quer o coração por detrás desse bom comportamento. Porque eu posso, assim que eu aceitei Jesus, mudei a minha forma de vestir, mudei a minha forma de falar, mudei a minha forma de orar. Mas e o coração? Como que ele está? A gente tem tantas igrejas, a gente tem tantos irmãos hoje em dia, né? No nosso dia a dia, que a gente vê, tá lá com o fatinho, a Bíblia parece um desodorizante debaixo do braço, a pessoa ora bonito, chama todos os seres vivos, viventes, as criaturas, os anciãos, todo mundo para orar ao mesmo tempo com Deus. Só que depois, quando você pergunta para os filhos dele ou para a mulher dele, nossa, esse irmão deve ser uma bênção em casa, né? Deve ser ótimo morar com ele. Aí ele vai e fala, vai morar com ele aí uns 7 dias que você me disse. Aí em casa o homem bate na mulher, em casa embebeda, maltrata os filhos. Às vezes, eu estou levando para coisas graves, assim, mas só que é coisas pequenas. Há muitas vezes pessoas que são cheias de Deus, estão aqui na igreja, estão cheias de Deus, um comportamento lindíssimo, uma coisa maravilhosa. Só que aí depois, em casa, não é capaz de falar tão bem quanto falou com o irmão na igreja. Se um irmão da igreja, na igreja, pede algo, olha, vou usar aqui o exemplo do João, que já está... Eu vou falar aqui com o João, João, pega ali uma garrafa de água para mim, por favor. O João vai, tá bem, Letícia. Vai lá, pega a água para mim, somos irmãos da igreja. Mas aí, em casa, uma das crianças vira, pai, pega uma garrafa de água para mim. Epá, tu não tens pernas, não tens mãos, não tens braços? Sabe? Claro que eu sei, né? Eu sei que tem dias que a gente está sem paciência. Eu sei de muitas situações. Às vezes a gente está cansada. Aqui eu dei o exemplo das crianças. Mas eu também sei a questão de educar as crianças, né? Que a gente tem que ensinar elas a serem independentes. Que elas têm que se movimentar, têm que aprender, têm que crescer, evoluir. E a gente não pode fazer tudo por elas. Mas a forma como a gente fala as coisas, a forma como a gente educa as coisas, enquanto que se a pessoa falar com jeitinho,
Não precisa ficar passando a mão. Fala as coisas como é, só que, tipo, normal, numa conversa normal, sem ser bruta. A gente vai levar essa conversa tranquilamente. Eu vou mudar, vou pedir desculpa, porque eu acho que isso é importante. Nós temos que falar com as pessoas aquilo que nos incomoda. A gente tem que realmente dar a oportunidade aos outros de pedirem desculpa, de pedirem perdão. É importante a gente ter essa noção, não só aqui na igreja, mas em casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão mais próximas de nós, que mais nos amam, que mais nos suportam em amor, literalmente, né? Então, a gente tem que ser mais cuidadoso, a gente tem que ter esse cuidado com os nossos. Agora, eu vou falar, pronto, então, o primeiro ponto foi, a justiça vem de Deus, amém? Salmo 11:7. O segundo ponto é, o justo vive pela fé. Em Abacuque 2:4 diz: eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ou seja, a justiça, ela não é apenas boas ações. Também, não é só o bom comportamento, como eu disse há pouco. Ela é sobre confiar e obedecer a Deus. Mais uma vez, retidão. A gente confia e obedece, está alinhado com a vontade dele. E a prática da justiça, ela é um chamado para cada um de nós. Em Miqueias 6:8, se alguém quiser abrir, diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, a justiça verdadeira, ela não é apenas cumprir regras, mas agir com misericórdia e humildade. E quando a gente fala de humildade, a gente abre um leque também gigante. Porque humildade, muitas vezes, as pessoas têm aqui, eu acho, um mau hábito. De quando vai falar, por exemplo, de uma família que está passando necessidade, de uma família que não tem boas condições, né? Ah, aquela família humilde. Não é porque a família não tem boas condições que ela é humilde. Eu já conheci muito pobre arrogante. Gente, tem muita gente com avareza, soberba, não tendo boas condições. Enquanto que também já conheci pessoas riquíssimas, super ricas mesmo, com uma humildade, um carinho assim. Ainda há pouco tempo eu conheci uma pessoa que até por indicação da Karina, que é uma senhora filipina. E eu trabalhei com ela durante um tempo. E, gente, assim, eu não sei exatamente o patrimônio dela. Mas ela é rica, ela tem ótimas condições. Entende? Ela tem muito boas condições. E ela vende uns produtos para cabelo. E supostamente pelas publicidades dela, realmente o cabelo do pessoal cresce pra caramba. E aí, meu pai, o ano passado, passou pela situação do cancro. E foi, assim, interessante porque ele tinha feito implante capilar. Então, ele fez implante capilar em setembro ou outubro. Quando foi em fevereiro, descobriu o cancro. Das primeiras coisas que a gente perguntou, e agora, vai cair o cabelo? Agora que já nasceu um bocadinho, vai cair tudo? Não valeu de nada a pena o implante? Assim, ele sempre disse que o cabelo até nem era tanta preocupação. Viveu tantos anos sem cabelo, fez o implante, sofreu, mas pronto. Para ele o pior era a barba. Mas eu, em conversa com essa amiga, né, que ela era minha chefe, se tornou amiga, em conversa com ela, expliquei que o meu pai estava com o cancro, que ela tinha me perguntado se eu estava bem. E aí depois eu peguei e falou assim, olha, eu estou indo para Portugal em tal data, você quer que eu leve alguma coisa para você daqui? Aí ela falou que ia trazer umas coisas, não sei o quê. Aí eu perguntei, olha, por acaso você não traz aqueles teus produtos de cabelo para eu testar no meu pai? Para ver se o cabelo dele cresce?
Aí ela, sim, sim, levo e tal. Aí basicamente ela trouxe, o meu pai amou e tá usando e tá correndo super bem, o cabelo dele já tá bem, tá indo pra trás já, morri de rir. Mas tá. Então assim, ela tinha tudo pra me afastar. Ué, pedir pra eu levar um produto pra ela, lá das Filipinas pra cá. Pra já ela nem precisava me perguntar se eu tava bem. Mas aquela pessoa, ela é uma pessoa tão humilde, tão legal, tão gentil. E eu também fui gentil com ela e eu acho que daí a gente ter criado essa amizade. Então, a humildade, ela não fala sobre condições financeiras. A humildade, ela tem a ver com caráter. A pessoa não ter aquela soberba, aquele orgulho, isso nos afasta de Deus, isso nos afasta. Porque uma pessoa que ela não se rende, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que não honra pai e mãe, ela não vai honrar Deus. Não vai. Uma pessoa que não honra liderança, ela não vai honrar a Deus. E eu não estou falando de liderança abusiva. Estou falando de uma liderança que te ajuda, que te faz evoluir, que te faz crescer. Se ela não é capaz de honrar uma pessoa assim, ela vai honrar Deus? Às vezes essa pessoa precisa mesmo viver algo, uma experiência assim marcante para ter uma mudança de vida. E muitas vezes a gente não entende certos processos da nossa vida e tem a ver com isso. Tem a ver com a quebra ali do vaso. Eu imagino Deus assim, você está muito orgulhoso pro meu gosto, deixa eu dar uma amassada aqui. Aí acontece alguma situação, pumba. Se calhar agora eu entendi que eu dependo dos outros também, que eu dependo de Deus, né? Dependo do Espírito Santo para me consolar, se calhar vou andar mais certinho. E daí muitas situações que Deus faz para mudar o nosso caráter, não é isso que a gente pede todos os dias para Deus? Jesus, me faz mais parecido contigo. Estão vendo aqui a complexidade para ser um bocadinho parecido com Jesus? A justiça, ela também é amor ao próximo. Em Tiago 1:27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A justiça bíblica inclui ajudar os necessitados e viver de maneira íntegra. Assim como na palavra também diz que a fé sem obras é morta, né? A própria palavra nos repreende em a gente só virar para alguém e falar, olha, Deus te abençoe. A pessoa está ali, sei lá, está passando fome. Eu tenho condições para, sei lá, dividir, né? Eu tenho comida para dividir com ela, mas eu vou lá e Deus te abençoe, não divido. Isso é fé sem obras. Eu tenho fé porque eu estou te dizendo Deus abençoe, mas eu não estou fazendo nada para te ajudar, né? E Jesus, ele próprio, várias vezes, ele falou para a gente dar ao próximo, para a gente abrir a porta, para a gente dar comida, porque poderia ser ele a bater a porta, poderia ser ele com frio precisando de um cobertor, poderia ser ele com fome precisando de um alimento. E agora, o último ponto. Jesus é o maior exemplo de justiça. Em Romanos 3:21-22 diz: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. A verdadeira justiça é alcançada por meio de Jesus Cristo, que nos justifica pela fé. Amém? Ou seja, aquilo que eu expliquei há pouco, a partir do momento em que Jesus se sacrificou no nosso lugar, a gente teve acesso a essa justiça, a gente teve acesso a viver a justiça de Deus, a sermos moldados e transformados por Deus, a sermos moldados pela justiça dele. A justiça, ela não é uma questão de seguir regras. Quando eu falo estar alinhado com Deus, eu não estou falando só de seguir regras, mas de refletir o caráter de Deus nas nossas ações e nos nossos relacionamentos. Assim como eu pontuei várias características aqui que são caráter de Deus, são caráter de Jesus, nós temos que refletir isso, nós temos que viver isso nas nossas ações, nos nossos relacionamentos.
E como nós podemos observar também, ele não dá... eu falei isso já. Há bocado, quando eu estava falando dos fariseus, a palavra que estava me faltando eu estava falando que eles tinham um comportamento corretíssimo e cumpriam as leis. Mas Jesus chamou eles de sepulcros caiados. E Jesus foi injusto ao dizer isso? Não. Mas por fora estavam todos bonitinhos, por dentro estavam vazios. Não tinha alinhamento com Deus. E não é isso que a gente quer, né? Mais uma vez, ele demonstrou que o caráter e o coração de cada um de nós importa muito mais do que aquilo que a gente demonstra aqui fora. E quando o nosso coração é transformado e nós buscamos ser justos como ele foi justo, o nosso caráter se desenvolve como o dele. O nosso comportamento também se molda aquilo do que o nosso coração está cheio. A palavra diz que a nossa boca diz o que o coração está cheio. Então, se a gente tem buscado ser justos como Jesus, o nosso caráter está sendo moldado porque nós estamos buscando viver essa justiça, que eu não sei se vocês lembram, que era justiça, retidão, integridade, fé. Se a gente busca isso diariamente, o nosso caráter vai ser moldado como o de Jesus. Eu espero que, a partir de hoje, todos nós possamos buscar a justiça de Deus e viver o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Que a nossa oração a partir de hoje seja: Senhor, eu quero viver a tua justiça, eu quero ser um homem e uma mulher justo e reto perante o Senhor. Eu quero viver que a justiça, a tua justiça, possa desenvolver o meu caráter. Eu quero ter um caráter de excelência, integridade. Amém? Vou pedir então que vocês possam se levantar, fechar os seus olhos. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que tu ministraste, Senhor, aos nossos corações. Tu ministraste primeiro a mim, Senhor. Trataste comigo, meu Deus. E agora, Senhor, me trouxeste para ministrar isso à tua igreja, Senhor, ao teu povo, meu Pai. Que tu possas gerar em nós, Senhor, esse desejo por mudança. Que tu possas gerar em nós, Senhor, essa busca por um caráter de excelência, Senhor. Que nós possamos, dia após dia, estarmos cada vez mais justos e retos diante de Ti, Senhor. Que o Teu caráter possa refletir através das nossas vidas, Senhor, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, Senhor. E em tudo aquilo que nós fazemos, possa haver um reflexo do caráter de Cristo em nós. Que as pessoas possam entender o amor de Cristo através das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, um instrumento, um meio para que tu possas alcançar almas, para que tu possas alcançar vidas, para que tu possas salvar, restaurar, curar, meu Deus, em nome de Jesus. Que o teu amor, Pai, possa ser completamente abundante, Senhor, através de nós, Senhor, em nome de Jesus.